Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui para expor as Escrituras, expor a palavra de Deus, nessa manhã em que a nossa igreja se encontra entristecida, mas, sobretudo, certos de que estamos desfrutando do consolo e do conforto do nosso Deus. Então, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 18 ao versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18 ao versículo 28. Vamos fazer a leitura assim. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, mas não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos, ó Deus, porque em meio ao caos, em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, ó Deus, o Senhor é presente em nossas vidas. O Senhor é constante em nossas vidas, e como declaramos aqui nessa manhã, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso conforto, e o Senhor governa sobre todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Nesse momento nós pedimos que o Senhor abra, Deus, os nossos corações, para que possamos aprender mais uma porção da sua palavra, mais uma porção da sua mensagem, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã, chegamos agora finalmente ao final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E também vamos introduzir a terceira viagem missionária do apóstolo. Nós temos aqui exposto continuamente nos últimos domingos o livro de Atos, e nós podemos então meditar
sobre todos os momentos que marcaram a viagem missionária de Paulo. E eu queria nessa manhã fazer uma retrospectiva, fazer uma lembrança, trazer à memória tudo aquilo que nós já meditamos, porque isso tem muito a ver com uma atitude que Paulo toma nesse momento em que nós acabamos de ler. Então a gente vai observar, lá no capítulo 15 do livro de Atos, o primeiro momento em que Paulo introduz, ou melhor, que Paulo inicia a segunda viagem missionária. Nós vemos que há um problema logo de pronto, logo de imediato, a ponto que Paulo desejava seguir com Barnabé para visitar algumas igrejas que ele havia plantado. Mas acontece que Barnabé insistia em levar o seu primo João Marcos, e Paulo não queria que João Marcos fosse. Paulo era contrário à viagem de João Marcos, Paulo não confiava mais em João Marcos. Paulo havia perdido a confiança nele, porque no capítulo 13 de Atos, a Bíblia mostra que João Marcos havia seguido em uma expedição missionária. E chegando no meio do caminho, João Marcos havia desistido da viagem, abandonado os seus companheiros. Ele havia falhado, ele havia errado, ele havia deixado os seus companheiros para trás. E Paulo então não aceitava isso. Paulo não lidou muito bem com isso, Paulo se sentiu traído com isso. Então Paulo havia perdido completamente a confiança. E diante dessa falta de confiança, Paulo se mostra relutante em dar uma segunda chance para aquele jovem. Paulo se mostra relutante, e isso causou então uma ruptura no relacionamento entre Paulo e Barnabé. Porque Barnabé insistia e Paulo era contra. E a lição que aprendemos com isso, com o apóstolo Paulo, é sobretudo que Deus é um Deus de segunda chance. Porque a graça de Deus nos dá todos os dias uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de sermos melhores daquilo que nós éramos, uma segunda chance. E Paulo, embora tenha sido relutante, futuramente ele mesmo teve que reconhecer o bom trabalho de João Marcos, escrevendo acerca dele, recomendando para as igrejas, afirmando ser ele um bom obreiro. A questão é que enquanto Paulo olhava para João Marcos e pensava o quanto ele poderia ser útil para o reino de Deus, o reino de Deus olha para nós e enxerga o quanto o evangelho pode ser útil nas nossas vidas. A ordem é invertida. Não é a forma como nós olhamos, mas a forma como Deus nos olha. Ei, voltou. Então, queridos, essa é a lição que a graça de Deus nos ensina, a olhar para as pessoas e perguntarmos o quão útil o evangelho pode ser na vida delas, o quão transformador o evangelho pode ser na vida do homem. Essa era a lição que Paulo aprendeu com sua ruptura. E olha, a gente vai enxergar um padrão na viagem missionária de Paulo. E eu quero que vocês observem bem, porque para cada boa intenção de Paulo, para cada boa ação de Paulo, Deus o atingia com um problema, Deus o atingia com uma aflição, Deus o atingia com um sofrimento. Então, quando Paulo se desperta e pregar o evangelho, logo de início chega o primeiro problema na vida de Paulo. E Paulo segue então viagem com Timóteo, e dessa viagem até a região da Galácia. E o interessante é que a Bíblia fala que enquanto Paulo pregava o evangelho naquela região, aquela igreja, aqueles irmãos eram fortalecidos na fé e aumentavam dia a dia. Não era pela presença de Paulo, mas pela pregação do evangelho. Seguindo adiante, chegando mais à frente, partindo dali, quando Paulo planejava seguir viagem para a Ásia, veio uma visão, já no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, sobreveio uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Dando início, então, à evangelização do continente europeu.
alterando assim os rumos da história da missão, uma vez que a partir da Europa, todos os outros continentes foram alcançados pelo Evangelho, através de missões europeias. Então Deus direciona Paulo para que ele fosse para a Europa anunciar o Evangelho. E enquanto Paulo seguia para a Macedônia, Paulo passou por diversas situações. Enquanto ele viajava, ele passou por diversos momentos difíceis. Enquanto ele seguia a orientação de Deus, ele passou por aflições, passou por sofrimento, passou por angústia. E a gente precisa refletir acerca disso, porque hoje nós vemos um evangelho em que tenta romantizar a vontade de Deus, que diz para nós, olha, se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, você não vai sofrer, você não vai errar, você não vai sentir angústia, você não vai sentir aflição. E Paulo nos mostra o contrário. Enquanto esteve no centro da vontade de Deus, Paulo passou por todos os tipos de situação. Paulo passou por sofrimento, passou por angústia, passou por aflição, passou por dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. E nós, muitas das vezes, tentamos esconder esse fato, tentamos deixar de lado. Seguindo então adiante, Paulo planejava ir para a Ásia, mas Deus nos mostra, ou melhor, o próprio apóstolo Paulo nos mostra, que os planos de Deus são infinitamente maiores, e reafirma uma verdade bíblica para nós, de que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. E no caminho até Tessalônica, algo que chama a atenção, que apesar de estar seguindo uma orientação divina, a Bíblia nos mostra que nem tudo foram flores nesse percurso, a ponto que Paulo e Silas foram presos porque frustraram planos de pessoas ricas que queriam obter lucro. E Paulo, quando cura aquela jovem adivinhadora que garantia o lucro daqueles homens, Paulo perturba a paz daquela cidade, e por conta disso, Paulo e Silas foram presos. E apesar de aparentar ser um cenário adverso, mais uma vez Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua ação naquele cárcere, e o carcereiro é convertido, não só ele, mas como também a sua casa. Quando Paulo fala, crê e será salvo tu e a tua casa. Na prisão, Paulo evangeliza aquele homem. E por fim, após finalmente serem libertos do cárcere, Paulo e Silas chegam a Tessalônica, que era a capital da Macedônia, a região a qual Deus o havia direcionado, o havia destinado. Então Paulo, chegando a Tessalônica, ele afirma que era necessário que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário para que se cumprisse uma profecia. Era necessário que Cristo levasse sobre ele as nossas dores, as nossas angústias, as nossas transgressões. E Paulo prega essa mensagem. E ele pregou 3 vezes naquela cidade, 3 vezes foram suficientes para causar um grande alvoroço naquele lugar. 3 vezes foram suficientes para que aquele povo se incomodasse com a mensagem de Paulo. Então, diante dessa perseguição, Paulo, para poupar a sua vida, poupar a sua integridade física, Paulo tem que se direcionar a Bereia. E nós também aprendemos algumas lições com a igreja de Bereia, com aquele povo. Aprendemos a importância de termos um compromisso com Deus, de termos um compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus. Mas também em Bereia, Paulo sofreu perseguição. Para cada boa ação de Paulo, um sofrimento vindo das mãos de Deus. Para cada boa ação de Paulo, Deus o ataca, o afronta com um problema, com uma dor, com uma angústia, com uma aflição. Mesmo no centro da vontade de Deus. E Paulo, partindo de Bereia,
chegou já no capítulo 17, Paulo chega em Atenas, com a revelação do Deus desconhecido. Paulo evangeliza aquele povo que até o momento era a capital da filosofia, a capital da ciência, a capital do conhecimento. E Paulo evangeliza aquele povo, assegurando àquela cidade o senhorio de Deus sobre todas as coisas, o senhorio de Deus sobre o mundo, o senhorio de Deus sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. Até que então, já chegando no capítulo 18, Paulo chega a Corinto. E chegando à cidade de Corinto, lá vimos que Paulo testemunhava aos judeus. Vimos no domingo retrasado, uns 2 domingos atrás, que Paulo testemunhava, assegurando que Jesus era o Cristo. Mas, para não fugir de um padrão, mesmo anunciando essa mensagem, aquele povo judeu se opôs violentamente a essa verdade do Evangelho. E se opuseram, como nós falamos, porque eles não aceitavam um Cristo, um Messias, que tivesse morrido de forma desonrada. Um Cristo que tivesse morrido de maneira humilhante. Eles esperavam um Cristo triunfante, um Messias grande, um Messias importante, alguém que pudesse derrubar o Império Romano. Mas, na verdade, o que apareceu foi um homem que morreu da maneira mais desonrada que um homem poderia morrer. E eles não aceitavam esse Messias. Mas Paulo continua pregando naquela cidade. E mais à frente nós vimos que Paulo, então, perturba os judeus, porque ele começa a pregar de modo contrário à lei. Isso nós vimos no domingo passado. O problema deles não era com Paulo, nem em si, com a forma como ele pregava, nem a forma como ele persuadia aqueles homens. O problema é que eles não suportavam a ideia de que não eram capazes, nem ao menos de contribuir, nem ao menos de cooperar com uma salvação que é exclusivamente de Deus. Eles não suportavam a ideia de que o poder, o trabalho, a ação para a salvação não estava no controle de suas mãos. E é por isso que o homem natural rejeita a verdade do Evangelho, rejeita essa mensagem, porque o homem não aceita, o homem não quer aceitar a verdade de que nós não podemos fazer nada para que sejamos salvos, senão por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aqueles homens não aceitavam essa verdade. E durante todo esse período em que esteve em viagem, Paulo se mostrou extremamente resiliente para suportar todas essas aflições, para suportar as oposições, perseguições, prisões, torturas, açoites, ameaças de morte, perigos extremos enfrentados durante as viagens que Paulo fazia, nas embarcações, caminhando pelas estradas. Paulo não escapou, queridos, ileso, mas nada disso pôde parar a pregação do Evangelho, nada disso pôde deter. O único livramento que Deus talvez tenha o poupado nesse momento foi o livramento da morte. Mas lá na frente nós vamos ver que Deus assim o golpeia, digamos assim. Mas a questão é que Paulo não escapou ileso. Ele não foi liberto dos sofrimentos dessa vida. E essa é uma grande lição para nós. Porque nós também não estamos livres do sofrimento dessa vida. Nós não estamos livres das dores dessa vida. Nós não estamos livres das angústias, das aflições, dos problemas dessa vida. E assim foi um pequeno resumo da segunda viagem missionária de Paulo, que agora chega ao seu fim. E após confrontar a lei dos judeus, Paulo permaneceu ali em Corinto. Chegando no versículo 18, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias,
Paulo permaneceu. Sem dúvida nenhuma, o fato de que o governador Galho, naquela época, não havia dado razão aos judeus, contribuiu, estimulou Paulo a permanecer naquele lugar, serviu de estímulo para que Paulo continuasse pregando aquela cidade. Mas depois desse tempo, chegou ao fim, e chegou o momento então de Paulo se despedir. E aí que chega algo muito interessante, porque Paulo então leva consigo Priscila e Áquila, ainda no versículo 18, navegando rumo à Síria, e um fato que chama a atenção nesse verso 18, é o voto que Paulo faz na Cencreia. No final do versículo 18, diz assim: depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara um voto. E a interpretação que temos disso é que muito provavelmente Paulo quis mostrar para os judeus, Paulo quis mostrar para aqueles que o acompanhavam, para aqueles que o viam de perto, de que apesar de ter um pouco antes confrontado a lei cerimonial do judeu, Paulo ainda era um judeu, mas um judeu que acreditava que Cristo era o Messias. Paulo tinha essa consciência, Paulo tinha essa convicção, mas é importante nós ressaltarmos que raspar a cabeça nesse contexto era uma tradição do povo judeu. O povo judeu fazia isso de duas maneiras. Fazia isso como forma de obtenção de algo futuro. Mas também, principalmente, essa foi a forma como Paulo fez esse voto, fazia de forma como gratidão a Deus por algo que ele havia recebido. Isso nos faz refletir sobre a forma como nós enxergamos os sofrimentos que Deus nos dá. A forma como enxergamos as lutas, as aflições, os problemas que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas vidas. Paulo tinha tudo para enxergar com lamento, com tristeza, com aflição, com dor, com angústia. Afinal, nós vemos nesse resumo que nós fazemos da segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, foi perseguido, ameaçado de morte, torturado. Por onde quer que Paulo andava, ele atraía problema. Paulo chamava problema, onde ele pisava, ele tinha um problema, seja de relacionamento, seja no cárcere, seja na tortura. Mas afinal de contas, aonde quer que Paulo andava, algo acontecia com ele. E Paulo tinha tudo para olhar com lamento, para olhar para tudo isso, e muitas das vezes se revoltar, porque nós somos assim, porque Paulo seria diferente. Quando nós olhamos para o nosso sofrimento, quando nós olhamos para a nossa dor, para a nossa angústia, muitas das vezes coisas pequenas que nos fazem nos revoltarmos contra Deus, nos fazem nos afastarmos de Deus. Uma dor qualquer que nos faz não ter mais vontade de comunhão com Deus. Um problema financeiro, uma luta, uma dificuldade, um problema no relacionamento. E muitas das vezes nós desistimos de termos comunhão com Deus por causa de problemas pequenos. E Paulo olhava para todos os problemas que ele havia passado, todas as lutas que ele havia suportado, todas as situações difíceis, e mesmo assim ele decidiu fazer um voto de gratidão a Deus. Mas não era, queridos, apenas pelos livramentos. E como eu disse, talvez o único que tenha sido, o único livramento que Deus deu a Paulo foi a morte. Porque Deus não o livrou de doenças, Deus não o livrou da prisão, Deus não o livrou da perseguição, Deus não o livrou da dor física, da dor espiritual, da angústia. Deus não o livrou. Mas ainda assim, Paulo entendia, Paulo sabia que Deus era glorificado no meio do seu sofrimento. E por isso Paulo era grato a Deus por isso.
e o que nós temos enxergado em nosso sofrimento. E o que nós temos enxergado nessa pandemia do coronavírus? Qual é a nossa percepção? Será que nós temos lamentado? Será que nós temos sido desestimulados, deixados de glorificar a Deus, de ter comunhão com Deus? Ou será que nós temos escolhido agradecer? Porque, apesar de ser uma pandemia terrível, uma das piores da história da humanidade, esse caos é um grito dizendo para nós, dizendo para o mundo: arrependam-se, porque o fim está próximo. E nós temos motivos de gratidão, motivos para agradecer a Deus, motivos para glorificar a Deus, porque Deus é glorificado mesmo em meio ao nosso sofrimento, mesmo em meio à nossa pandemia, ao ponto que Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta: tendes por motivo de alegria passardes por provação. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 da carta aos Romanos: glorifiquem a Deus nas tribulações, se alegrem nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, não uma esperança em políticos. E essa semana nós vimos que não podemos depositar esperança em absolutamente homem algum, mas uma esperança vindoura, uma esperança que, conforme Jó disse no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia há de se levantar sobre toda a terra. Essa é a nossa esperança, essa era a esperança de Paulo, e por isso, em meio ao seu sofrimento, diante dessa esperança, tendo a convicção de que seria nesse momento aperfeiçoado por Deus, Paulo faz um voto de gratidão a Deus. Paulo enxerga motivos para agradecer. Paulo enxerga motivos para glorificar o nome de Deus. Paulo enxerga os motivos para ter comunhão com Ele, porque ele tinha uma esperança. Ele tinha algo por esperar, e nós também temos essa mesma esperança. E essa esperança que nos traz paz. Essa esperança que nos faz, em meio ao caos, descansarmos em Deus, descansarmos no Senhor. Seguindo adiante, chegando Paulo em Éfeso, Paulo ia nas sinagogas, Paulo pregava aos judeus, ele enxergava em todo lugar uma oportunidade para a pregação da palavra. Então, mesmo diante da insistência daqueles judeus para que ele permanecesse ali, Paulo decide partir da cidade de Éfeso, porque ele precisava, por tradição judaica, encerrar o seu voto. Ele precisava retornar imediatamente a Jerusalém para concluir o seu voto de gratidão com Deus, porque essa era a tradição. Os votos de gratidão deveriam ser concluídos em Jerusalém. Então, Paulo não permanece em Éfeso e parte para Jerusalém. E depois de concluir o seu voto diante de Deus, no versículo 23, Paulo então retorna à igreja de Antioquia, a igreja que o havia enviado. Paulo vai prestar contas acerca do seu ministério. Paulo vai prestar conta acerca daquilo que havia acontecido. Isso mostra que Paulo não era um pastor itinerante, não era um pastor que não tinha igreja, não era um pastor que não tinha uma subordinação a outra igreja, a outro pastor, não. Mas mostra o caráter de Paulo, mostra o zelo que Paulo tinha. Ele tinha uma igreja que o havia enviado, então Paulo foi prestar contas de sua viagem. E após prestar conta de seu avanço, ele passa a percorrer todas as igrejas que ele havia plantado. Todas as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária. Paulo passa pela região da Galácia, no versículo 23, e da Frígia, confirmando todos os discípulos.
As igrejas da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Paulo tinha um profundo senso de responsabilidade com aquelas igrejas, não apenas com a igreja que ele plantou, mas também com a igreja que o havia enviado. Esse era o caráter de Paulo, o zelo com quem o havia enviado, mas principalmente com os trabalhos que ele havia iniciado. Isso nos mostra, queridos, que nós precisamos ter zelo pela obra que nós fazemos, pelas ações que nós fazemos. E então, chegando no versículo 24, chegamos ao fim da terceira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária, e marca também o início da terceira viagem missionária, e o surgimento de um personagem importante, Apolo. Lucas faz uma pausa. Enquanto Paulo parte de Éfeso, Lucas então mostra uma realidade. Lucas mostra o que estava acontecendo na igreja de Éfeso enquanto o apóstolo não estava por lá. E é nesse cenário que surge Apolo. E a gente vai ver algumas coisas importantes do ministério de Apolo. Apolo foi importante obreiro da igreja primitiva. O que a Bíblia relata, muito pouco acerca da vida dele, mas relata que o Apolo nasceu na cidade de Alexandria, no próprio verso 24, um judeu natural de Alexandria. A Bíblia relata que ele era também um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Alexandria, para muitos naquela época, era considerada a segunda Atenas, por sua vocação, assim como Atenas, e nós já vimos, vocação para a educação, vocação para o ensino, para a filosofia, para a ciência. E certamente Apolo era um homem da alta classe social, instruído, sem dúvida alguma, com nível universitário, nas melhores escolas, nas melhores universidades, certamente uma educação de alto custo, uma educação cara. E Lucas diz no verso 24 que Apolo era poderoso nas Escrituras. E poderoso aqui, queridos, pode ser compreendido como um termo para lógica e persuasão. Apolo utilizava dessa técnica da lógica e da persuasão para anunciar o Evangelho. Apolo tinha aprendido essas habilidades nos debates que ele havia frequentado nas universidades. Então ele utiliza de todos os recursos, ele utiliza de tudo aquilo que ele aprendeu, de toda a bagagem que ele trouxe, de tudo que ele adquiriu ao longo da sua vida acadêmica, ele utiliza isso para anunciar o reino de Deus. E apesar de não sabermos ao certo em que momento Apolo foi alcançado por Cristo, em que momento ele foi convertido, ou através da pregação de quem, a Bíblia não revela. Apolo era um homem eloquente e poderoso, é o que diz a Bíblia, é o que nós sabemos acerca dele. Era um obreiro instruído na palavra, pregava com entusiasmo e paixão. A expressão, queridos, fervoroso, usado aqui no verso 25, era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E a expressão fervoroso significa literalmente fervendo em seu espírito. Isso é, querido, cheio de entusiasmo. Apolo tinha alegria, Apolo tinha paixão, ele tinha fervor em anunciar aquilo que ele havia aprendido. Apolo, então, era um pregador que tinha tanto fogo quanto luz. Isso nos remete a um notável teólogo americano de alguns séculos atrás, mais especificamente no século XVIII, Jonathan Edwards, pastor e pregador congregacional.
Certa vez, Jonathan Edwards falou uma frase enfatizando a importância de não separar aquilo que Deus uniu. Então ele afirma, ele ensina que os cristãos, nós cristãos, sobretudo nós, aqueles que pregamos o Evangelho, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. O que Jonathan Edwards queria dizer? O que ele estava dizendo com isso? A proposta bíblica para uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade verdadeiramente cristã. Era uma proposta onde unia, onde se coaduna a doutrina e a vida, a erudição e a piedade, a razão e a emoção, o saber e a sabedoria, a teologia e a oração, a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, uma doutrina correta com uma prática correta. Era isso que Jonathan Edwards falava. E Apolo foi o primeiro a nos ensinar essa doutrina. Ele tinha tanto a teologia quanto a oração, tanto a erudição quanto a piedade, tanto a razão quanto a emoção, tanto uma doutrina quanto uma prática. Mas mesmo pregando com fervor, com precisão sobre Jesus, Apolo não tinha todo o conhecimento necessário. E isso nos mostra algo interessante, porque mesmo vendo o potencial desse obreiro, enxergando o potencial daquilo que Apolo poderia produzir, olha que interessante, mesmo enxergando esse potencial, como ele poderia ser útil ao Evangelho de Deus, Priscila e Áquila enxergaram, assim como Barnabé, um tempo atrás, enxergaram o quanto o Evangelho poderia ainda assim ser útil na vida de Apolo. Priscila e Áquila, então, investiram nele, expuseram-lhe com mais exatidão. A Bíblia fala no versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que haviam sido deixados em Éfeso por Paulo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O ministério de Priscila e Áquila foi oportuno e discreto, e nos ensina através do Evangelho como nós devemos corrigir, auxiliar aqueles que erram, aqueles que de alguma maneira se distanciam, ainda que por pontos pequenos, da verdadeira doutrina cristã. Isso que Priscila e Áquila fizeram aqui nada mais foi do que um discipulado. Isso traz para nós, aponta uma verdade de que nós devemos resgatar uma prática que jamais deveria ser esquecida pela igreja, a prática do discipulado. E é muito melhor dar esse tipo de ajuda a um pregador, a um cristão, ajuda através do Evangelho, ajuda discreta, ajuda, aquela ajuda que corrige. É muito melhor dessa forma do que corrigi-lo ou denunciá-lo publicamente. E o que nós temos visto nos dias de hoje, sempre quando alguém erra, sempre quando alguém se distancia da doutrina cristã, ainda que em pontos pequenos, a primeira coisa que vemos, e é comum vermos, sobretudo nas redes sociais, aquele show de ataques, show de críticas, show de afrontamentos, mas isso ocorre dentro da igreja também, muitas das vezes. E Áquila e Priscila nos ensinam um ministério de discrição, um ministério de discipulado, um ministério de repreensão e correção em amor, porque é isso que o Evangelho nos instrui, corrigir e repreender em amor. Os ensinos recebidos por Apolo foram tão eficazes, queridos, que os cristãos em Éfeso passaram a ter plena confiança em Apolo. E graças ao trabalho de discipulado desse casal, Priscila e Áquila,
A confiança foi tanto a ponto de que as pessoas, aqueles irmãos daquela igreja, escreveram cartas aos discípulos recomendando Apolo, recomendando ele como um homem importante, como um homem de Deus, em que eles pudessem confiar, em que eles pudessem acreditar. Então o Apolo se dirige a Acaia, e chegando lá, fala no verso 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, escreveram recomendações acerca de Apolo, e tendo chegado naquele lugar, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Porque com grande poder, versículo 28, com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. A eloquência e a erudição de Apolo chamaram a atenção, e a mensagem que ele levava auxiliou muitos crentes, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, através da revelação do Antigo Testamento, de que Jesus era o Cristo, de que de fato ele era o Messias. Diante de tudo que vimos, durante toda a viagem missionária de Paulo, talvez a melhor lição que nós podemos ter, talvez aquilo que de melhor nós podemos extrair, aquilo que nós podemos ensinar, o que mais nos ensina no ministério de Paulo, sem dúvidas, é a sua gratidão a Deus. Ser grato a Deus porque mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, à angústia, Paulo foi grato a Deus. E nós precisamos ser gratos a Deus nos nossos piores momentos, porque sabemos que nessas horas, nesses momentos de tribulações, é que nós somos aperfeiçoados por Deus. Nesse momento de tribulação que nós somos transformados por Deus, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, Deus é glorificado e nós somos aperfeiçoados, para que naquele grande dia, o dia da nossa esperança, o dia em que nós estaremos junto com eles. E por isso nós precisamos ser gratos a Deus. Vimos também a importância de buscarmos uma vida de luz na mente e fogo no coração. Precisamos buscar a erudição, buscar o conhecimento, buscar toda forma de conhecer a Deus, mas principalmente precisamos dobrar os nossos joelhos diante desse Deus, reconhecendo que nada somos, nada temos, nada podemos fazer diante da grandeza desse Deus. Luz na mente e fogo no coração. Uma vida de teologia e oração, uma vida de ortodoxia e ortopraxia. E também no final agora enxergamos a necessidade, a importância de um ministério de misericórdia pelos nossos irmãos, de misericórdia pelos nossos irmãos aqui da nossa igreja, de misericórdia com nossos irmãos lá fora, porque Deus foi misericordioso conosco. Mesmo diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, diante das nossas iniquidades, Deus foi misericordioso conosco. E nós precisamos retomar o ministério de discipulando que repreende e corrige em amor, que repreende e corrige com piedade. Que Deus nos abençoe com essa mensagem. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos por essa manhã, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui pregando a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, mesmo em meio a esse cenário, sermos gratos a Deus, porque somos aperfeiçoados para estarmos perfeitos diante do Senhor no dia em que o Senhor retornará para nos buscar, porque essa é a verdadeira esperança, a esperança de que o Senhor, o nosso Redentor, virá sobre toda a terra e levará consigo a sua igreja. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor não nos deixe entregues aos nossos corações
entregues a nós mesmos, entregues aos nossos anseios, aos nossos desejos, mas que nós possamos, ó Deus, nos entregar totalmente à vontade do Senhor, ainda que a vontade do Senhor seja amarga, ainda que a vontade do Senhor seja dolorosa, ainda que a vontade do Senhor traga sofrimento aos nossos corações, que nós possamos descansar na esperança vindoura, certos, ó Pai, de que a nossa recompensa não é nesse mundo, certos de que a nossa recompensa não é nessa vida terrena, certos de que a nossa recompensa está com o Senhor, estar em desfrutar do Senhor, estar em glorificar do Senhor. A nossa recompensa está na eternidade, no dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, declarando a uma só voz que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que há e aquele que há de vir. Ó Deus, nos faz descansar nessa esperança, nos faz descansar nessa verdade, ó Deus. Ó Deus, o mundo tem pregado um Deus que veio para nos livrar da dor terrena, nos livrar dos sofrimentos dessa vida, mas essa não é a verdade que o Senhor revela, essa não é a verdade que Paulo experimentou, essa não é a verdade que tantos outros discípulos experimentaram. Estevão não experimentou essa verdade, ó Deus, e as pessoas hoje pregam uma mentira, pregam uma verdade distorcida. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos aponta o caminho da verdade, nos traz de volta ao rumo da verdade, nos traz de volta a tua verdade, que é a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.